Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje o nosso tema, obedecer não é fácil. A Esther estará abordando esse tema, mas antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Na quarta-feira nós temos a tarde da bênção às 15 horas em 2 endereços, na rua Lamartine 178 e também na rua Princesa Isabel 286. Ao sábado nós reunimos às 19h30 no culto de louvor a Deus, no domingo de manhã, às 8h30, a escola bíblica, e às 19h30 o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoas como você em nossas igrejas. Eu quero ainda lembrar que da nossa programação de final de ano, na virada, na vigília da virada, começa às 10 horas. Nós estaremos celebrando a Deus. Muitas pessoas escolhem estar na praia, outros estar em bebedice, mas o melhor lugar de se passar a virada de ano é na casa de Deus, agradecendo a Deus pelo ano que está findando e pedir ao Senhor as bênçãos para o ano vindouro. Então fica aí o nosso convite. Outro também convite especial que todo início de ano nós fazemos uma campanha chamada 12 por 12, 12 dias de consagração por 12 meses de vitória. E você é o nosso convidado. No dia 1º nós estaremos orando para o mês de janeiro. No dia 2 nós estaremos orando para o mês de fevereiro. Cada dia desse nós teremos um pregador diferente. É muito interessante. Começa sempre às 20 horas, vai até às 21 e nós vamos dar as primícias para o Senhor. Vamos consagrar o ano, cada dia representando um mês. E com certeza, você que vai participar, a sua vida, você vai poder no final do ano testemunhar das vitórias, das bênçãos do Senhor. Fica aí o nosso convite. Nós vamos agora ouvir a mensagem, obedecer não é fácil. Graça e paz, querido. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã ficou muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abna e Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Então, nesse capítulo, nós estudamos a história de Naamã, que foi um comandante do exército da Síria, um homem de um grande status naquela época, só que ele tinha uma doença, lepra, que naquela época não tinha cura. E aquilo era um incômodo na vida de Naamã. Apesar de ele ter um grande status, mas aquilo o incomodava grandemente, porque ele não podia ser curado e ele não podia ficar no meio de muitas pessoas. E naquele momento em que
ele passava por uma situação, uma de suas empregadas que trabalhava em sua casa, que era de Israel, falou com a sua esposa: se o meu senhor conhecesse o profeta de Deus lá em Samaria, ele seria curado. Quando a esposa de Naamã chega e conta isso para ele, com certeza o seu coração se encheu de esperança, porque logo ele pensou que ele poderia sair daquela doença. E naquele momento, ele pede o rei, e o rei lhe dá uma carta para ele ir de encontro àquele profeta, para que ele pudesse ser curado. E quando o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel, o rei de Israel, naquele momento, entra em desespero e fala: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu posso salvar esse homem? Só que o profeta do Senhor, Eliseu, no momento em que fica sabendo dessa história, ele manda falar com o rei: manda Naamã até mim, porque aqui existe um profeta do Senhor. E no momento em que Naamã chega diante de Eliseu, ele chega diante da sua casa e Eliseu nem desce para falar nada com Naamã. E somente fala: se ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele será curado. E nesse momento, o coração de Naamã se endurece, porque ele fala assim: certamente ele tinha que descer e conversar comigo, certamente ele deveria clamar ao Deus do céu, pôr as mãos sobre mim e eu seria curado. Não são os rios de Abaná, de Farpá, rios melhores do que o do Rio Jordão? Então, naquele momento, o coração de Naamã se fechou. E o que essa mensagem fala no nosso coração? Que quantas vezes nós queremos receber as bênçãos do Senhor, mas não queremos obedecer às suas ordens. Por mais que pareça fácil, por mais que seja uma coisa que a gente não espera, porque no caso de Naamã, ele esperava outra resposta do profeta Eliseu. Mas a resposta veio de uma forma. Então, os seus servos chegaram diante dele, no versículo 13, e falou assim: então chegaram-se ele e os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então, o profeta tinha mandado uma coisa muito fácil para Naamã fazer, mas ele ficou questionando se ele faria aquilo ou não faria. E nesse momento nós percebemos o orgulho de Naamã, porque ele não queria se lambuzar naquela água que aos olhos dele havia outras águas melhores do que aquela. Mas o que essa palavra ministrou ao meu coração é que nós devemos obedecer sem questionar o porquê. Quando recebemos uma ordem do Senhor, o nosso dever é obedecer ao Senhor e deixar de lado todo o nosso orgulho, tudo aquilo que nos atrapalha e servir ao Senhor de coração. Amém. Muito bem, a Esther acaba de abordar esse assunto sobre este homem, Naamã, que esperava ser atendido pelo profeta com toda a pompa. Afinal, ele era um homem muito importante, usufruía de um status, como foi dito, uma pessoa influente, e na sua concepção, ao chegar na casa de Eliseu, ele ia sair à porta, fazer aquela oração, mas quem atendeu Naamã foi o secretário de Eliseu. É a mesma coisa de uma pessoa ir no médico e ele procura o médico, mas lá quem atende é a secretária. E é o que aconteceu, porque ele já tinha uma ideia preconcebida e ele então, quando a ele foi dada a ordem que ele deveria mergulhar no Rio Jordão, ele então logo questiona, até pela forma que ele foi tratado. E isso acontece conosco
no nosso dia a dia. Isso é muito comum acontecer comigo e com você. Porque às vezes nós vamos na igreja, já criamos assim, Deus vai falar comigo desta e desta maneira. E Deus às vezes ele usa outros meios para nos falar e nos ordena, nos exorta. E a obediência, como foi dito aqui, não é fácil. Porque nós queremos, né, fazer as coisas à nossa maneira. Temos a ideia preconcebida daquilo que vai ser. Era o caso deste cidadão. E ele então chegou a referir assim: os rios lá da minha terra são infinitamente melhores do que esse rio poluído, esse rio Jordão. E então, mais os seus funcionários, que ele foi com a grande comitiva, a Bíblia mostra que ele levou uma grande comitiva, movido ali de uma carta e tudo, e os seus funcionários falaram: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, não ia fazer, agora ele te pede uma coisa fácil. Você observa que obedecer a Deus é fácil. O que complica é os próprios homens, que querem fazer coisas, sacrifício para comprar ou ter direito, que era o caso dele. Ele levou uma grande soma de dinheiro para adquirir, ou seja, eu não quero depender, eu quero comprar, mas Deus deu de graça, ele queria dar de graça, e mostrando com aquela atitude que tudo aquilo que ele fazia, ele não dependia daquilo. O milagre, a graça de Deus, e que continua ainda. Por que o evangelho, quando é pregado, que tem que fazer isso, escalar montanha, penitência, ritual, as pessoas se dispõem muito mais do que dispor a obedecer? Por exemplo, o evangelho fala assim, obedecer, quem crer e for batizado, e as pessoas não querem. Assim, está muito fraco, muito barato, isso é muito simples. Era o caso dele. Mas, finalmente, louvado seja Deus, que ele se convenceu, você não vai acrescentar e nem diminuir nada, afinal, e ele faz toma aquela atitude que eu chamo de, que às vezes, quando nós obedecemos, precisamos nem ter muita fé. E eu vejo alguns textos na Bíblia que eu costumo afirmar, a gente não precisa nem ter muita fé, a gente precisa ter a obediência. No que ele obedeceu, diz a palavra que ele voltou com a sua pele como de uma criança, restaurada. E aí ele já volta, quer pagar, e o profeta rejeita, e aconteceu uma série de coisas. Porque Deus, ele dá de graça. E às vezes as coisas assim que nós, num mundo capitalista, materialista, tudo nós achamos que ser comprado, é adquirido por valores. Tudo isso é orgulho. Compete a nós nos humilhar. Nesse instante, a Esther vai estar orando, pedindo ao Senhor que fale no nosso coração, que nós possamos receber o Evangelho, da graça de Deus, de maneira assim simples, mas com uma disposição de espírito para obedecer. Senhor meu Deus, neste dia nós clamamos ao Senhor e pedimos para que o Senhor nos ensine que obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade, Deus. Ó Deus, neste dia, ó Deus, ministra o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas obedientes e que possamos entender o Evangelho da graça, que nada é uma troca, sim, que tudo que o Senhor nos deu foi porque o Senhor nos ama. É verdade. Ó Deus, em tudo nós somos gratos, ó Deus, e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Eu quero reforçar aquele convite que eu fiz a você no início da nossa programação. Todas as terças, às 19h30, nós temos a corrente de oração às 19h30 nas igrejas Batista Renascer. Temos também na tarde da bênção, na quarta-feira, às 15 horas. No sábado, as reuniões às 19h30. Culto de louvor a Deus. No domingo de manhã, ensino da palavra de Deus. E às 19h30, um culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoas como você em nossas igrejas. Caso o seu endereço fique longe do endereço que indicamos,
recomendamos você estar indo em uma outra igreja, em Caratinga e região. Há muitas igrejas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Não deixem de ir na casa do Pai. Deus tem uma bênção para você.